Olá, nós estamos no ar com mais um Pix Saúde aqui na Pix TV. Seja muito bem-vindo. Nós esperamos que você fique melhor informado a partir de agora, sempre com os temas que aqui a gente aborda. E com certeza se inspire também a ter uma vida mais saudável. Aliás, esse é o nosso compromisso, informar para transformar, como a gente sempre frisa. E hoje o nosso assunto é labirintite. Para nos ajudar a entender melhor a labirintite e as suas particularidades, nós vamos receber a doutora Olenka Fleck, que é otorrinolaringologista. Doutora, seja muito bem-vinda à Pix TV, ao Pix Saúde e a Garopaba também, que eu sei que você está chegando na terrinha. Muito obrigada, André. Realmente eu estou bem feliz. Hoje, segunda, estou completando 3 semanas que eu vim de caminhão e realmente de mudança. E eu sempre gostei muito daqui e surgiu uma oportunidade e eu vim com tudo. Eu gosto muito daqui, sabe? Sempre vinha para cá, nos feriados, inclusive a nossa enchente no sul, eu passei aqui. Eu vim para o feriado de 1º de maio e não pude retornar, só 15 dias depois, quando abriu o corredor. E aí começaram a surgir as ideias, né? Descobri a Clínica Vida e aí a coisa foi andando, né? Aqui estou eu fazendo otorrino e mais estética facial, né? Que faz mais ou menos parte. Que legal, eu me atrevo em nome de todo o povo de Garopaba a lhe dar as boas-vindas, lhe desejar muito sucesso neste novo ciclo de vida. Muito obrigada, André. E realmente, assim, uma coisa é tu vir de turista, né? E outra coisa é tu vir para morar. E a minha experiência aqui tem sido assim, ó, mais do que eu esperava. As pessoas são amáveis, atenciosas, me dão bom dia, boa tarde na rua, não sabem nem quem eu sou. É uma coisa assim, tu pede alguma coisa, é um sorriso. Eu encomendei um trabalho numa gráfica e ele para mim, gratidão. Meu Deus! Eu confesso, eu sou Catarina, sou aqui da cidade de Laguna, que é pertinho, né? Sim. Um pouco menos que 70 quilômetros de distância de um município para o outro. Faz um ano que eu resido em Garopaba, também fui muito bem acolhida. A gente sente, né, essa recíproca verdadeira, porque a gente vem, né, cheio de ideias, novos desafios, mas ao mesmo tempo com um pouquinho de frio na barriga, né? Porque é tudo novo. Sim, é como diz aquele provérbio, tá com medo? Não importa, vai com medo. Vai com medo, mas vai, né? É isso aí. E como eu tenho sempre uma fé assim inabalável, eu acho que nada acontece por acaso, não existe coincidência e nem é o que tem que ser, que vai se oportunizando, né? Então, vai com fluxo, né? Com certeza já deu certo. Sou da mesma opinião. A gente tem que ter fé, foco, seguir em frente, que já dá tudo certo. Né? Sim. Meio caminho andado. E eu quero aproveitar também, já que você citou a Clínica Vida, agradecer o doutor Daniel Fleck, que foi a nossa ponte aqui, né? Claro. Ele que lhe indicou para o assunto de hoje aqui no Pix Saúde, gratidão. E vamos falar então de labirintite. Nós reservamos uma arte aqui para você poder explicar um pouquinho melhor para o nosso telespectador, para o leigo e também para aquele que não é tão leigo assim, ter uma noção mais específica do nosso labirinto, do nosso ouvido e realmente de como surge a tal labirintite, porque é perturbador, né? Quem já sofreu alguma crise sabe do que a gente está falando. Doutora, por gentileza, o que é a labirintite? Olha, a labirintite se caracteriza por tontura, certo? É uma tontura que chega do nada e que a pessoa não fica sentada. Ela cai, em geral, ou para a esquerda ou para a direita e 99% das vezes ela vem acompanhada de vômito ou de náusea. É típico, porque como o labirinto é um órgão do equilíbrio, no momento que isso perturba, sofre alguma perturbação, em geral viral, poucos bacterianas. Em geral, a labirintite ela é viral. É um vírus típico de labirinto. Os pacientes perguntam, mas como eu adquiro? Não tem como, é como uma gripe. É um vírus, vem, te dá aquela tontura, tu fica assim 2, 3 dias, estatisticamente muito ruim, e depois tu já vai voltando. A primeira coisa que desaparece é a náusea, o vômito. Isso é a labirintite, assim, a clássica, tá? Porque tem tonturas que não tem nada a ver com o labirinto. Nem toda tontura é labirinto, ao contrário até, porque ele é muito específico, né? E quem tem uma vez isso reconhece, né? Ela é uma doença benigna, tem início, meio e fim. Ao redor de 30 dias já desapareceram todos os sintomas
E se ocorrer de novo, porque ela não é crônica, não existe labirintite crônica. Se ocorrer de novo, é outro vírus, é exatamente a gripe, é outra coisa, outro vírus, aquele acabou e pode ter de novo, não é o comum, mas pode, tá? Mas tem que saber realmente se é uma labirintite. Na figura que nós temos aqui exposta, onde fica necessariamente onde que ela age? Onde é que fica o labirinto, né? Todo mundo entende que o labirinto tem algo relacionado com o ouvido, mas não sabe exatamente qual é o algo, né? Certo. Então, aqui é a orelha. Se a gente pegar uma reta, a gente está aqui em conduto, aqui está o tímpano e aqui começa, digamos, até aqui, o ouvido interno. Aqui é o externo. Aqui é o interno. E aqui começa a parte nobre do ouvido, que é toda essa aqui, onde está o nervo, onde está a cóclea e o famoso labirinto, que são essas coisinhas aqui, ó. Toda essa parte aqui é o labirinto. E dentro desses canais, que são os canais semicirculares, existe um líquido chamado endolinfa. Então ele se movimenta e esse movimento é que nos permite o equilíbrio. Sem ele, nós caímos no chão, literalmente, porque a lei da gravidade nos leva para o chão. E isso aqui, apesar de ser minúsculo, um de cada lado é o que nos mantém retas. É incrível, né? Eu sou fã. Sim. Eu sou fã de corpo humano, sabe? Sim. Porque tem coisas assim como essa que é impressionante como funciona. A natureza é perfeita, né? Quando isso aqui entra em desequilíbrio, pronto, começa a tontura, né? O diagnóstico na fase aguda, a gente não pede nenhum exame. Por quê? Porque vai dar comprometido. A gente trata o paciente, dá para ele algo para diminuir a tontura e para diminuir náusea e vômito, que é muito desagradável, porque às vezes o vômito chega a ser em jato. Que são sintomas iniciais. São sintomas iniciais, ali 3, 4 dias, depois já vai melhorando. E aí a gente aconselha que até 20, 30 dias use a medicação e depois pare. Se isso retornar, aí sim, nós temos exames para fazer. Na realidade, temos um. Então, eu ia perguntar como que é feito esse diagnóstico. Na realidade, temos um. Aí já seria depois da fase aguda, se isso retornar. Por quê? Porque o labirinto não tem imagem diferente da cóclea, que é outra coisa. O labirinto aqui a gente não consegue visualizar por tomografia, ressonância, até consegue, mas não tem função. Então, o que a gente faz? A gente faz um exame chamado, nome bem grandão, eletronistagmografia. O que é isso? É colocado água, dependendo do equipamento, ou ar quente e frio no conduto e com um jato bem forte. Então isso bate no tímpano e vai estimular os canais. E aí isso aqui vai nos dar uma resposta em gráfico. Existe junto, é medido tudo, um movimento do olho, uma série de parâmetros que a gente vê se é uma labirintite ou não. Mas é o único exame que tem. Não existe outro exame para a gente diagnosticar se é ou não labirinto, tá? E tem uma outra tontura que é chamada vertigem paroxística benigna. Era o que eu ia perguntar. É um sintoma. Porque muitas vezes a gente acaba generalizando, nós leigos mesmo, de que qualquer tontura pode ser labirintite. Não é bem assim, não, né? Não é bem assim. A labirintite é uma doença benigna que vai se resolver. A vertigem, ela é um sintoma de algo, tá? Que pode ser labirinto ou não. Quais são os outros? Por exemplo, picos de pressão alta. Mesmo medicado, não quer dizer que o paciente não vá, principalmente um paciente mais idoso, fazer picos de pressão. E cada pico de pressão pode dar tontura, tá? Quando ultrapassa, assim, bastante a normalidade. Aí não necessariamente não é labirinto, não. E outra coisa, também em paciente com mais idade, o problema da coluna cervical. Porque com o passar do tempo, não só a cervical, toda a nossa coluna, articulação, tudo vai ficando, digamos assim, ó, mais difícil, né? Vai sofrendo e fica mais durinha, né? Vai calcificando, perde um pouco dos líquidos, etc. E isso, quando fica muito duro e faz um movimento brusco com o pescoço, também diminui um pouco o aporte de sangue para o cérebro e dá uma tontura.
Isso é a vertigem, como a gente chama, que é um sintoma, né? Não é uma doença. E a gente trata mais ou menos da mesma forma, apesar de que na tontura, de uma maneira geral, esses canais aqui que contêm esse líquido, eles têm uns cristais de cálcio. Então, hoje, alguns pacientes já perguntam, e a manobra dos cristais... Isso é perfeito. A manobra dos cristais, a gente coloca o paciente numa posição X, né, e faz alguns movimentos com a cabeça para tentar movimentar esse líquido dentro dos canais e mobilizar esses micro pedacinhos, partículas de cálcio. Então, aproveitando, vamos supor esse paciente, ele não está com labirintite, ele teve um distúrbio dentro do labirinto, que é a VPPN, é a vertigem paroxística benigna. Muito bem. E aí, com essas manobras, ele já tem mais qualidade de vida? Sim, nada é milagroso, né? Assim, nesse aspecto. Às vezes não adianta, né? Não responde, porque nós estamos fazendo movimentos, fazendo aquele líquido lá contrabalançar o número de partículas de cálcio, né? Às vezes funciona, às vezes não, às vezes tem que fazer mais de 2, 3 vezes, né? Para aquilo se ajeitar um pouco, mas acaba bem, sabe? Acaba bem. E uma coisa interessante também sobre a tontura, e aqui em Garopaba deve ter bastante surfista, eu sei que eu estou na capital do surf, né? Sim. Às vezes, o labirinto no surfista, porque eu tenho uma prima que ela faz competição, tudo, de surf, mas lá no sul. E ela sofre horrores quando sobe na prancha e começa a balançar. Ela perde a direção, ela cai da prancha. Então, assim, toda vez que ela vai fazer surf, ela tem que se medicar antes para conseguir ficar em cima da prancha. Por quê? Porque o labirinto, às vezes, ele é muito frágil, ele é muito lábil, então ele não consegue acompanhar rapidamente essas trocas. As manobras. As manobras, ele tem que se, né, ele tem que se ajeitar, né, para acompanhar. E tanto que a gente sempre diz para o paciente... tá tonto, não fecha o olho, não fecha. E a primeira coisa é o susto, tu fecha os olhos esperando passar. No momento que tu fecha, aí sim, porque aí tu tirou toda a informação do labirinto, ele se perdeu no espaço. E o que causa a labirintite? Um vírus, a labirintite é viral. Existe mais de um tipo de labirintite? Tem a bacteriana. A bacteriana já é um pouco mais complexa, tá? Mas aí a gente praticamente não vê mais, tá? Por causa do antibiótico, etc. Mas realmente, se acontece isso, a gente trata com antibiótico, recupera. A viral, como tem um tempo X de vida de vírus, acaba, entende? E a outra a gente resolve com antibiótico. Então, essa ideia do labirinto crônico não tem. Você falou da sua parente surfista, né? Aí me veio uma pergunta em mente. Geralmente a gente associa a labirintite à doença para idoso, a uma doença de idoso, por exemplo. Tem alguma faixa etária que acomete mais as pessoas com relação à labirintite ou não? Independe? Nem homem, nem mulher, nem faixa etária. A tontura, sim. E isso leva realmente, muitas vezes, a um diagnóstico errado, porque esse nome... Ele ocupou, entendeu? Tontura igual a labirinto. Mas não são sinônimos, né? Não. Tontura é um sintoma que pode ser, como eu te expliquei antes, assim, a pressão sobe, tá com problema de coluna, esse pessoal que fica assim muito tempo no computador, na mesma posição, aqui, isso aqui vai sofrendo, sabe? Se não faz um pilates, não arruma isso aqui, a musculatura sofre, contrai. Estou me identificando, não sei porquê. E aí, quando tu vê, tu tá tonto, né? Tu levanta, gira a cabeça muito rapidamente, aqui tá dolorido, e uma coisa leva a outra, né? Mas pode ser criança, pode ser adulto, pode ser... Não importa sexo, ele não respeita, nem Então, nem não idade. importa sexo. Falando um pouquinho da mulherada. Nós, mulheres, sofremos bombardeios hormonais a todo instante. É no ciclo menstrual, na pré-menstruação, depois um pouquinho mais velha, no período do climatério, né? Enfim, a gente pode desenvolver labirintite estando numa dessas fases. Por que, por exemplo, algumas mulheres sentem uma certa tontura no período pré-menstrual e algumas até durante a menstruação também? Tem relação, elas podem desenvolver labirintite com essa questão hormonal ou não? Não, labirintite não, tá? Mas tontura sim.
Tontura pode. Pode ser por causa dos próprios hormônios. Claro, lembrando sempre que labirintite não é tontura. Labirintite é uma doença e a tontura é um sintoma de alguma coisa, né? E que aí tem que fazer um diagnóstico do que seria isso, né? Essa tontura, que tem aí uma gama, como a gente falou, de possibilidades. Agora, labirintite é algo assim, é muito pontual. Perfeito, então, doutora. Muito obrigada. Esse foi só o primeiro bloco de hoje do Pix Saúde. Tá começando já já. Tem o Qual é a Dúvida? Aquele momento que você pergunta e a doutora responde aqui no programa. Isso depois do intervalo, porque a gente vai para um rápido break e volta na sequência. Não sai daí. Você sabia que nem toda tontura é indício de labirintite? A tontura pode ser sinal de vários outros problemas de saúde. O termo generalizou ao se falar em labirintite, mas ela é um dos sintomas. A labirintite é uma infecção ou inflamação do labirinto, que é a estrutura do ouvido interno, responsável pelo equilíbrio e pela audição. Além da tontura, a labirintite também pode apresentar náuseas, pressão no ouvido, zumbido, movimento involuntário nos olhos, transpiração excessiva, vertigem como os principais sintomas. É importante ressaltar: se tiver tontura recorrente, consulte o médico. Estamos de volta com o Pix Saúde, hoje falando sobre labirintite com a otorrinolaringologista, a doutora Olenka Fleck. Você pode participar também do programa, claro, pelo WhatsApp, que é o 48991836722. Por falar em participação, tá na hora. Vamos então com a primeira pergunta de hoje, pergunta na tela, é a Marlene de Garopaba, Santa Catarina. A labirintite pode surgir em qualquer idade, doutora? Você já deu uma prévia aqui, né? Sim, pode surgir, não tem problema, tá? A gente não é muito comum em recém-nascido até 3, 4 meses, tá? Mas a partir daí pode sim, tá? Surgir adolescente, adulto jovem, paciente mais idoso, homens e mulheres iguais. Ela não escolhe sexo, tá? Os sintomas é aquele que você já citou aqui no primeiro bloco, né? Sim. Tontura, como o primeiro incômodo a ser sentido, mas tantos outros. Sim, assim, tem algumas frases que eu chamo de mantra na labirintite, que o paciente senta na frente da gente e diz assim: o chão escapou de mim. Eu não vi nem onde mais eu estava e assim, as paredes vieram. Tá tudo girando. Tá tudo girando, é sempre assim o começo. Dá uma sensação assim até de pânico, porque tu quer te segurar e tu não consegue, tu não sabe onde tá, porque tu olha e tudo se move. E aí nesse momento é o famoso não fecha os olhos, porque aí tu tira o parâmetro do labirinto, que ele precisa da audição e da visão, ele precisa de todos os nossos sentidos para nos manter em pé. Então, no momento que tu fecha o olho, tu deixa ele no escuro, literalmente. Aí só piora, se tu tá caindo, tu cai mesmo, sabe? Então, assim, fixa um ponto, porque no momento que tu fixa um ponto, às vezes no consultório, eu pego uma caneta Bic, a pontinha da caneta, eu digo, fixa aqui, fixa aqui. Porque às vezes quando a gente lava o ouvido, isso é interessante também, a gente não usa praticamente mais sucção para tirar a cera, porque dá muito ruído e é muito desconfortável. Então a gente faz uma água morninha, lava o ouvido do paciente. E isso é um estímulo para o labirinto. Muitas vezes o paciente fica tonto e é normal. Ele foi estimulado, ele vai responder. É mais ou menos o princípio do exame, depois da fase aguda. Então, eu digo, abre o olho e fixa aqui. É uma questão assim, ó, de 1 minuto ele já voltou para o prumo, como a gente diz, já ficou ereto na cadeira, vou cair, se segura. Não, fixa aqui e olha. E o labirinto se encontra. Olha que interessante. E para o paciente, muito bom, né? Porque aquele momento desesperador passa. Sim, é uma coisa muito... Dá muita insegurança, sabe? Tu não sabe se tu cai para frente, para o lado, para trás. E às vezes cai e se machuca mesmo, né? Verdade. Então é muito inseguro esse início da labirintite. Muito bem, prosseguindo então com Qual é a Dúvida? Pergunta na tela, a Ruth de Imbituba, Santa Catarina. A labirintite é uma doença crônica? Não.
podem ter vários episódios na vida, cada episódio é um episódio, tá? Ele vem, ele desaparece ao redor, isso é estatística, né? Ao redor de 30 dias, e aí depois, se tiver outra, é outra. Não existe labirintite crônica. Aí é uma tontura que tem outras causas, né? Porque a tontura é um sintoma, não é uma doença. Aí tem que investigar mesmo, né, doutora? Mais participações, o Pedro Paulo de Torres, no Rio Grande do Sul. Um abraço aí para os nossos gaúchos ligados aqui, os conterrâneos da doutora Olenka, né? Ligados no Pix Saúde. Labirintite pode levar à surdez? Não. O que às vezes acontece, mas é em pequeno número dos pacientes, é que durante aquele início, aqueles 2, 3 dias que começa a labirintite, pode haver um zumbido bem forte e diminui um pouquinho a audição, não em termos de nervo da audição, diminui porque tem um zumbido. Então o paciente começa a ouvir também um pouquinho menos, mas isso depois passa e volta ao normal. Muito bem. Nesse caso também vale para a crise de VPPB. De vertigem? É. Não, a vertigem em geral não tem zumbido. Não. E também não leva, não ocasiona uma surdez não, futura. Existem outras coisas em ouvido, tipo um Meniere, alguma coisa que sim, que vem acompanhado de zumbido, de surdez e de um tipo de tontura, mas muito suave. A tontura não é o principal. Até o principal é a diminuição da audição e o zumbido. Mas o que é o Meniere? O Meniere é como se fosse assim, ó, a cóclea lá de dentro, ela infla, tá? E aí tu começa a ouvir mal e a te dar zumbidos. É como se fosse uma hidro da cóclea. Ela estufa, digamos assim, com o líquido que está dentro, nos canais da cóclea, e isso leva a zumbido e a tontura. Certo. O Meniere já é uma doença mais complicada, assim, do tratamento, né? Entendi. Vamos lá, então, mais uma participação. A Adriana de Criciúma, Santa Catarina. Olá, estou adorando o programa. Opa, obrigada, Adriana. Tenho 52 anos e já tive uma crise de labirintite. Do nada, acordei na madrugada com tontura e vertigem. Tudo girava. Fui ao médico e ele disse ser VPPB, que é o que a doutora falou, né? Desencadeada por ansiedade. Segui as orientações, fiz o tratamento e melhorei. Tem relação entre a VPPB ou a própria labirintite com a ansiedade? Com o pânico, sim. A ansiedade, assim, eu pessoalmente, para classificar de psicossomática, que é uma ansiedade muito forte, coisa e tal, tem que ter, assim, ó, muita evidência, tá? Eu sempre busco algo, primeiro físico, né? Fisiológico, e depois eu parto para isso. Mas a vertigem e o pânico, que o pânico é uma ansiedade, assim, é realmente ao extremo, né? É aquilo que exige uma emergência médica, porque a sensação que tu tem é que o teu coração vai parar e tu vai morrer. Esse é o pânico. Nesse momento, tu tem tontura também, mas tu tem tudo naquele momento, né? Tu tem sudorese, tu tem tontura, tu tem zumbido, porque tu tá entrando num burnout total, né? Tu pode realmente passar bem mal com isso. Isso é caso de emergência, o pânico. E nesse caso, a tontura também faz parte. Aí pode vir a desenvolver, sim, uma labirintite ou uma tontura. A labirintite é viral, né? Mais viral. Aí faz parte desse quadro, do pânico, né? Que é pânico é uma ansiedade ao extremo, né? Entre outras coisas. Sim, a tontura vem junto, né? Perfeito. Mais participações. A Cláudia de Florianópolis. Esse programa é para mim. Olha, estou me identificando também, Cláudia. Já tive várias crises de labirintite e na última delas minha pressão subiu muito. Geralmente é 13/8, elevou para 18/11. Labirintite pode causar hipertensão arterial? Não, é ao contrário. A hipertensão, ela não vai te dar labirintite, mas cada vez que tu tiveres um pico de pressão alta, tu podes desencadear a tontura, tá? Assim também, um pico de pressão alta pode te dar e dá muito seguido sangramento nasal. E a gente sempre pensa, melhor ser nasal do que ser cerebral, né? Porque um AVC, quando está sujeito a um AVC, quando a pressão escapa, faz pico de 18, 20, que é outra emergência, né? E isso sim,
Esses picos podem dar também tonturas, mas que genericamente é considerado labirinto, labirintite. Eu costumo dizer que ao sinal de algo errado, algo estranho no organismo, tem que procurar um especialista, procurar um socorro, procurar um médico, né? Não tem jeito. Aí vocês, é claro, vão averiguar e fazer o melhor diagnóstico possível, né? Com certeza. Consequentemente, um tratamento se couber. Perfeito, doutora. Mais participações. O Júlio de Almirante Tamandaré, Júlio de Almirante Tamandaré, no Paraná. As emoções exercem alguma influência sobre a labirintite? O lado emocional pode desencadear uma crise? De labirinto, propriamente dita, não, porque é viral. Mas de tontura, sim. A tontura, em geral, acho que entra a ansiedade, o pânico. Ansiedade. Tudo, né? A tontura, ela é muito presente em vários estados, assim, que quando tu não está bem, tu fica tonto, aí tu já está com sudorese, aí tu já está fora do teu normal. E aí entra a tontura, tá? A emoção, com certeza, te deixa tonta. Às vezes, calor excessivo também te deixa tonta. Porque tu começa a ter dificuldade para respirar, para exalar, para fazer toda a tua troca, e isso começa a te dar tontura também. Que pode ser um indício de problema cardíaco? Não necessariamente. Não necessariamente, sabe? Por exemplo, assim, ó, o engarrafamento, isso já aconteceu comigo, um engarrafamento, assim, de quilômetros dentro de um carro num dia muito quente, e eu comecei a ficar tonta, porque eu comecei a respirar extremamente quente, e eu estava sem o ar, e eu abria, era mais quente ainda. E aí começa a ficar tonta, sabe? Por quê? Porque o ar não está sendo aproveitado, ele não está sendo resfriado, porque o nariz tem toda essa função, né? É ar quente que tu está respirando. Sim. E aí a tontura desencadeia, né? Ar quente, não necessariamente um ar puro também para contribuir, né? Sim. Aí a gente inala tudo aquilo ali, pode desencadear. Tontura é uma coisa bem comum, tontura. Bem explicado, tontura, gente. Mais participação na tela? Opa, não temos mais participação na tela? Temos a Ana Maria de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Um abraço, Ana. A alimentação influencia na labirintite? Não diretamente. O que influencia é aquela fase inicial que é realmente muito difícil por causa da náusea e do vômito. Então, nem que o paciente queira se alimentar, a náusea é algo assim bem predominante e o vômito também, né? Já ouvi falar muito em cafeína, por exemplo, refrigerante, café, chocolate, para evitar. Não tem relação com a doença, e sim com esses sintomas iniciais? Sim, pode ser, mas não tem diretamente com labirintite, não. E isso hoje em dia, assim, tá uma coisa tão controversa, né? Tem a turma da cafeína sim, da cafeína não, chocolate sim, do chocolate não. É incrível, né? Mas, assim, diretamente com a labirintite, não. Então tá certo. Esse vírus não tem uma explicação. É assim, é o mesmo raciocínio da gripe. Eu gosto muito desse paralelo. É o mesmo raciocínio da gripe. Tu não pega o mesmo vírus duas vezes, mas tu pega várias vezes gripe. E é a mesma coisa do labirinto. Pode ter vários com vários vírus típicos que têm preferência pelo labirinto. Muito bem. Mais participações? A Isabela de Itapema. Enxaqueca pode provocar labirintite? Não tem relação. E uma pessoa com labirintite não vai desencadear enxaqueca também? Também não. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não. Tá certo. Produção já avisando aqui que a gente vai para um breve intervalo comercial. Qual é a dúvida? Fica por aqui. Claro que outras perguntas já depois do intervalo, inclusive sobre o que fazer e o que não fazer durante uma crise de labirintite. Vamos falar de prevenção e possíveis tratamentos com a doutora Olenka Fleck, nossa convidada de hoje aqui no Pix Saúde, otorrinolaringologista. Não sai daí que a gente volta já. O labirinto é uma região do ouvido interno responsável pela audição, pelo equilíbrio e pela percepção da posição do corpo. Quando há alguma alteração ou inflamação nessa estrutura, a informação que o labirinto manda ao cérebro fica alterada, provocando tonturas, alterações auditivas ou dando uma impressão de que a pessoa está em movimento quando está parada. Muitas vezes, essas sensações causam náuseas e vômitos. Ao observar algo errado, consulte o médico.
Olá, estamos de volta. Pix Saúde hoje falando sobre labirintite com a otorrinolaringologista a doutora Olenka Fleck. Doutora, antes de irmos para o intervalo, falamos em prevenção, em possíveis tratamentos também contra essa patologia. Mas antes, uma pergunta. Você já falou que a labirintite ela não é crônica, mas a gente pode dizer que ela tem cura? Sim, com certeza. Porque assim, quando ela é viral, que é a mais comum, o vírus tem um X dias de vida, digamos assim, e depois acabou. Tanto que durante o tratamento a gente vê assim, já na segunda semana, uma melhora muito grande. A gente tenta ver o paciente no quarto, quinto dia de novo, e ele já vem dizendo, já melhorei, já tive agora só de manhã, agora de tarde não repetiu. Então, sim, com certeza. Nesse primeiro momento inicial, a gente faz um tratamento para a fase aguda, que é minimizar os vômitos e a náusea, para não perder tanto líquido, etc., nos vômitos, e sedar um pouquinho esse labirinto com um antivertiginoso, né? E aí a gente vai observando. Algumas vezes a gente tem que internar esse paciente para fazer que ele receba soro, para repor, etc. E nesse soro a gente já coloca também essa medicação, porque assim como tem essas crises de labirintite e o paciente vai para casa, etc. e tal, às vezes, é uma minoria, são crises muito fortes. E aí esse paciente tem que realmente se dirigir a uma emergência para ter um atendimento, né? Porque ele não consegue nem caminhar no início, né? Aí é uma crise bem forte. É uma mesmo, crise bem forte, falou. mas isso é minoria, não é o dia a dia. Tá? O mais comum são crises mais leves, né? Estresse pode provocar uma crise? Eu já atendi paciente que perdeu um familiar e entrou num estresse violento e fez uma crise violenta. Tá? Mas assim, são situações assim, bem extremas, sabe? Ela entrou num sofrimento agudo, muito agudo, teve que ser sedada porque ela entrou numa crise de pânico, digamos, né? De pânico, que levou à tontura e ela ficou bem mal. Pode, mas assim, são casos extremos, sabe? Bem atípicos mesmo, bem né? Atípicos. E o que fazer e o que não fazer no momento de crise? Primeiro, se está dirigindo, não faça isso, não adianta insistir, porque tu não sabe se tu vai conseguir chegar onde tu precisa. Segundo, deita e relaxa. E de preferência fica de olho aberto, mesmo deitada. Quer fixar um ponto. Fixa um ponto. Quer dormir um pouquinho, durma, mas faça isso na horizontal, tá? Se sentou, abre o olho e fixa, para ajudar o labirinto a se achar. Porque a gente tem que entender, porque as pessoas falam muito assim, os pacientes, labirinto, labirinto, labirinto. Poucos entendem e introjetam, e também não precisam saber mesmo, né? A gente que tem que explicar que isso é o órgão do equilíbrio. É o único que a gente tem. Então, se ele não funciona, a gente não fica de pé. A gente cai e cai mesmo, né? Então, tem que dar todas as condições para esse labirinto se achar no espaço, no tempo-espaço. Onde é que eu estou, o que eu tenho atrás, sabe? Para ele poder voltar. Né? Porque é único, não existe outro. Você falou deitar de posição, de preferência na horizontal. De lado, pode? Tanto faz. Porque às vezes tem gente que sente mais conforto ficar de lado e de um lado, né? Pelo que a gente recebe dos pacientes, o paciente que deita aumenta muito mais a náusea, por uma razão que a gente não sabe. Aí, se ele senta e fica bem retinho, quietinho, a náusea vai cedendo, sabe? A ânsia de vômito vai passando, para de vomitar. Mas quando ele deita, de repente também é porque segue a endolinfa dentro se mexendo toda nos canais semicirculares, aumenta de novo a náusea e o vômito. Essas são as dicas iniciais até ir a um socorro, até ir em busca de um socorro, porque nem sempre dá, como foi o caso da telespectadora ali que falou que acordou na madrugada com uma crise. Às vezes ocorre num momento que a pessoa não está esperando mesmo, né? Sim. E aí não tem como correr Não, é uma imediato. coisa que não dá aviso, é diferente, por exemplo, de enxaqueca. Os pacientes que têm enxaqueca mesmo, diagnosticada, eles sabem quando ela está vindo, né? E aí já toma até o seu preventivo. Mas labirintite não, é isso aí. Acordou no meio da noite para ir no banheiro, sentou para iniciar a marcha e senta de volta de novo porque perdeu o chão. Muitos sentem tipo um sopro no ouvido.
já não seria um indício de que vai desencadear ou não? Não, às vezes um zumbido, isso sim, mas não é a maioria. A maioria realmente é em seguida a náusea, o vômito e fica totalmente perdido no espaço. Você já fez uma prévia, mas uma vez sendo diagnosticado ou com VPPB... Vertigem paroxística benigna. Isso que a sigla é mais fácil que o nome, né? VPPB, ok. Ou labirintite, qual o tratamento indicado? Tá, a labirintite a gente cede o paciente em termos de náusea e vômito e dá um antivertiginoso, né? Que, aliás, como é uma patologia, assim, ó, digamos, muito comum para as pessoas que acham que é sempre labirinto, todo mundo já sabe o que tomar e muitos já têm em casa, né? Aí já toma, em geral não resolve muito até a gente atender, mas enfim. Mas a vertigem é uma coisa, né? É diferente, é um sintoma. E para esse existe aquelas manobras que às vezes funcionam, às vezes não funcionam. Realmente é bem assim, é bem aleatório. Tu mexer a cabeça do paciente em determinada posição para reorganizar o líquido ali dentro do labirinto, né? Por causa do cálcio, das micropartículas de cálcio que ficam ali em suspensão. Então, é como se tivesse um tubo com essas micropartículas. Às vezes elas correm mais para um lado, mais para o outro, em função do movimento. Às vezes acumulam aqui, que não deveria, isso aí deve estar bem homogêneo. E aí a gente faz algumas manobras e elas mais ou menos se equilibram de novo ou não. Tá? Não é exatamente 100%. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes mais de uma vez e às vezes não funciona. Que interessante. O tempo se encarrega mesmo, porque tu sabe que o corpo da gente, ele se ajeita mesmo, né? A gente só tem que dar uma mãozinha, mas não pode atrapalhar. Então, volta ao normal de alguma forma. Perfeito. Você falou em tempo. Existe um tempo exato, assim, de uma crise para outra? Ou tem pessoas que têm uma crise, vamos supor, uma vez na vida, depois de 10 anos, que vão desencadear? Pode ter uma crise, nunca mais ter, nunca mais. Ou tem pacientes assim, referem 4 vezes, 5 vezes, não tem parâmetro, sabe? E não tem explicação de o porquê, o que eu fiz de errado. O que nem o paciente que tem que remover cera a cada 2, 3 meses, o que eu posso fazer? Não tem o que fazer. Se realmente aconteceu de novo, tem que resolver, né? Pode nunca mais acontecer, como pode acontecer de novo, dali a 1 mês, 2 meses. Não tem prevenção. Nada que tu possa fazer, academia, pilates, coisa e tal, não é por aí. Que ou tu vai prevenir ou tu vai evitar. Não. Mas já que você falou que pode ter uma associação entre estresse com uma VPPB, por exemplo, então se a pessoa ela desacelerar em certos momentos, como é o indicado mesmo, mas muitas vezes a gente não faz, né? A gente poderia, entre aspas, prolongar ou, entre aspas também, de certa forma, prevenir a labirintite, mas não necessariamente. É que assim, ó, Andréia, hoje, infelizmente, a gente vive um momento no mundo que todo mundo tem estresse, num nível médio para elevado, né? E isso está causando crises de hipertensão, crises de tontura, uma série de coisas, entende? Se tu conseguir, assim, viver mais easy, mais light, fazer uma meditação, enfim, voltar mais para dentro de ti, um pouco mais as tuas raízes, né? Isso não só vai prevenir tonturas, etc., como vai te dar uma qualidade de vida melhor. Verdade. Não vai desencadear uma série de coisas que a gente sabe que é a ansiedade, problemas gástricos, enfim, entende? É uma coisa que a gente faz, e óbvio, né, que a gente faz sem querer, mas que vai machucar todo o teu corpo, né? De alguma forma. Tentar ir em busca do equilíbrio, né? Sim, sempre. Sim. Nem sempre a gente consegue, ou nem sempre a gente para fazer essa reflexão de que eu vou gastar, muitas pessoas têm essa mentalidade, né? Não vou parar para gastar com a saúde, mas daqui a pouco para gastar com a doença. Sim. Então, ou pelo menos, né, porque ir em busca. Acaba lá. Se tu não vai de livre e espontânea vontade buscar uma melhor qualidade de vida, tu vai acabar lá de qualquer forma e aí tu é obrigada. É que nem o paciente fumante, inveterado, que a gente diz, por favor, não faz isso, olha a tua laringe, não sei o quê. Ele chega lá adiante, ele faz um tumor e ele é obrigado a parar. Não tem escolha, não vou. É obrigado a parar, até para iniciar o tratamento, né?
Então, assim, a vida leva a gente a buscar coisas melhores para a gente, né? E uma das coisas que me chama muito atenção aqui em Garopaba é esse ar que tem aqui, assim, que me parece até nesse momento que todo mundo é muito de bem com a vida, né? Não sei, mas sempre me pareceu, né? É muito mais do que, por exemplo, de onde eu vim, que virou, infelizmente, a gente deve isso muito à enchente, que nosso estado sofreu demais, acabou com ele. Mas as pessoas aceleraram muito a ansiedade, o estresse, os problemas, as doenças, em função do excesso de carga, né? As doenças psíquicas por conta do choque repentino, que de certa forma foi repentino, né? Foi. Muitos dizem que foi uma desgraça programada, mas independente dessas questões sociopolíticas, foi repentino e traumatiza as pessoas que não estão, de certa forma, um pouco melhor equilibradas, né? Com depressão, ansiedade e tantas outras É que na realidade, doenças. Andréia, a gente veio de um Covid, né? Que foi um desafio enorme para todo mundo, mexeu com solidão, mexeu com saúde, mexeu com tudo. E nós lá caímos numa enchente, né? Então, realmente, assim, o nível de estresse, e tu vê as doenças acontecendo, as nossas emergências hiperlotaram, inflaram de tanto problema, né? Verdade. Doutora, para a gente finalizar aqui, estamos nos aproximando já para o final do programa, gostaria que você fizesse uma síntese, então, sobre o assunto, em relação a qual sua mensagem que você deixa aí para as pessoas. Só que antes disso, a gente falou muito em procurar ajuda. Na sua especialidade, otorrinolaringologia, qual frequência que as pessoas devem procurar um otorrino de fato para fazer um check-up, independente de ter alguma patologia ou não, de ter uma labirintite, por exemplo, ou não? Olha, o ideal seria assim, uma vez ao ano, tá? Principalmente antes do verão. Por quê? Para ver como é que está o ouvido, para ver se não tem cera, para ver se não tem descamação, para ver se não está fazendo motite externa, tá? Ver como é que está a respiração, isso é super importante. A gente ensina a lavar nariz, sabe? Tratar várias coisas, principalmente se tu vai para o mar, para piscina, etc. Ali tem cloro, por exemplo, na piscina, depois tu faz uma lavagem com soro fisiológico, que são coisas que não são devidamente valorizadas, mas fazem parte de ti. Só quem não respira bem para saber, né? Como é importante isso aí, né? Ver como é que está a audição, porque a audição é fundamental, fundamental. Ele faz parte, assim, da tua prevenção de problemas mentais. Hoje a gente sabe que quem não ouve, quem não escuta bem, ele está mais sujeito a entrar naquela faixa das doenças demenciais, etc., porque tem que ouvir, senão tu fica como se estivesse numa bolha, tu não socializa. Tu não socializando, tu não pensa, tu não ouve. E o manual, como eu digo, é sempre o mesmo. Assim, o paciente faz uma cara de quem ouve, porque cansou, as pessoas cansaram de repetir, e ele fica fora de tudo, não entende o vizinho, não ouve a televisão. Isso é importante, sabe? É importante também você falar isso, que antigamente era mais, digamos, a gente associava mais o idoso a esses tipos, né, de questões ou de mudanças do corpo. Não. Hoje em dia, com o uso da tecnologia, principalmente, muitos jovens vivem com fone de ouvido a maior parte do tempo. Não estou nem falando de profissionais que trabalham com fone, mas virou, assim, de certa forma, comum demais, né? E muitas vezes aumentam o som e não tem noção de que estão estragando a audição. O ideal sempre, mas até por problemas do nosso país, financeiros, econômicos, etc., seria uma prevenção, né? E não tratar, porque quando tu trata, já tem a doença. Sim. Se tu previne, até é mais em conta para um sistema, tá? E para o próprio paciente, para a gente, entende? É muito melhor do prevenido que depois tu vinha tratar, né? Exatamente, sai mais barato para o bolso. Sai mais barato e tu tem, novamente, assim, eu acho que qualidade de vida hoje é algo que não tem preço, né? Muito bem. O médico indicado para tratar do nosso assunto hoje, o labirinto,
é o otorrinolaringologista. Sim. Então procure um otorrino, isso, previna-se, né? Agora, se você já tem algum tipo de patologia do sistema olfativo, isso que a gente fala? Olfatório, perdão. Aí procure também um médico aí perto de você. E a doutora Olenka está chegando em Garopaba, temos mais uns minutinhos aí para os seus últimos... para suas últimas considerações aqui no programa. Hoje, abrindo a Clínica Vida, né, reabrindo em sede nova, um projeto maravilhoso da Rose e do Daniel, onde a gente tem praticamente agora todas as especialidades, né, cardio, ultrassom, oftalmo, clínico, fono, tem tudo, né? E está muito bonita, iniciou hoje. Estão há 25 anos aqui, né? Sim. Segundo me informaram já. Mas hoje, em sede própria e nova, que maravilhosa. Legal. Parabéns, sucesso para toda a equipe, para todo o sucesso para todos nós, né? Para o corpo clínico ali e também para todos os funcionários, sucesso, viu? E mais uma vez, muito obrigada. Imagina, pela sua participação aqui com a gente. Eu gosto muito de informar. Você vai voltar, porque você estava falando, já estava vindo outros temas aqui em mente que a gente não para, né? Mentalmente. Sim. Eu acho que esse não parar até é saudável. E eu acho que informar faz parte da medicina também, sabe? É muito importante. Esse é o nosso propósito aqui. Informar para transformar. Transformar de certo modo, né? Sem ambição e sem falsa modéstia nenhuma, a vida da pessoa que está lá do outro lado nos assistindo nesse momento, que muitas vezes não tem acesso a tais informações ou tem, mas não deu aquele up ainda para procurar ajuda. Eu acredito muito nisso. Às vezes a gente se acomoda, né? Então, se a gente puder fazer um pouquinho, transformar um pouquinho quem está do outro lado, a gente já está com certeza. Feliz. Eu acho que faz parte, não é só a consulta no consultório, eu acho que é a parte de informar, sabe? Responder as perguntas, os pacientes têm muita dúvida. E eu acho que é função do médico mesmo, né? Ajudar nisso aí, com certeza. Que bom. Muito obrigada, doutora Olenka. Eu que agradeço. Mais uma vez, bem-vinda a Garopaba, bem-vinda a Santa Catarina, essa terrinha maravilhosa. Eu sou suspeita para falar meu estado que eu amo. Namastê. Namastê. E muito obrigada a você aí que esteve conosco até o momento aqui no Pix Saúde. Um abraço a todos. A gente encerra com essa mensagem aqui, ó. Mensagem de Martin Luther King, que diz o seguinte: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. E é isso aí, gente. A vida é movimento. Que não seja o movimento da labirintite, mas movimenta-se, mexa-se. Um abraço e até o próximo programa.